Olá, pessoal! Na nossa última aula, nós vimos os caminhos até a gente chegar ao que a gente chama de democracia ateniense, né? Que nem eu falei com todos vocês, para a gente poder falar que houve e surgiu a democracia em Atenas, a gente precisa compreender que foi um processo histórico, né? Que foi acontecendo aos poucos, desde lá do princípio, quando quem governava, né, era aquela aristocracia, os eupátridas, até passar pelos tiranos que ocupavam o poder, até a gente ver essas pequenas transformações que foram acontecendo com o tempo, até a gente ver uma abertura maior política, né? E qual que vai ser o resultado disso tudo, né? Vai ser de fato o início, né? A chegada da democracia. Se a gente puder ver assim a definição do que é a democracia, a gente vê que é o poder nas mãos do povo, né? A voz da população que é o que vale, né? O voto da população que é importante. Então, nós vimos esses caminhos até chegar à democracia e na nossa aula de hoje a gente vai ver sobre o que isso tudo vai causar, né? O auge disso tudo. Porque até então nós vimos, né, os períodos homérico, arcaico, né? Todos esses momentos até a gente chegar na nossa aula de hoje, que nós vamos ver sobre o período clássico, né? E o que foi o período clássico, pessoal? Como eu falei, Atenas, essa cidade-estado tão importante, ela foi aos poucos ganhando cada vez mais força. A democracia foi sendo algo muito importante com o passar do tempo. E com isso, acho que a gente começa a ver os frutos que foram colhendo, né? A democracia de fato foi implantada. E quando a democracia começa a acontecer de fato nessa polis grega, a gente vê que essa região ela teve o seu momento de maior glória, vamos dizer assim, que é o chamado período clássico, que nós vamos ver aqui agora, né? O período clássico, gente, ele vai do século V até o século IV antes de Cristo. Lembrando que os séculos nessa época eles vão decaindo com o tempo, né? E toda vez que vocês ouvirem falar período clássico, vocês vão pensar, nossa, foi quando teve o boom de tudo. O boom da política, das artes, da filosofia, das ciências no geral, da arquitetura, de tudo. Essa Atenas, né, que a gente conhece, que é muito representada, ela é essa Atenas desse período, do período clássico, né, que aconteceu essa quantidade de coisas importantes aí. Então vamos começar, né? Pessoal, o período clássico é um período que também marca por guerras, né, que aconteceu nessa região. E uma primeira guerra importante que aconteceu durante esse período é as chamadas guerras médicas ou guerras persas. Pode parecer com qualquer um dos dois nomes, mas é tudo referente à mesma coisa, né? O período clássico, ele se inicia neste momento que acontece as guerras persas, né? Que acontece mais ou menos ali por volta de 490 antes de Cristo. E aí, pessoal, para a gente poder entender um pouco o contexto histórico do que aconteceu. Atenas, ela foi solidária à região da Jônia. A Jônia, né, ela estava sendo atacada pela Pérsia. Então, o que estava acontecendo? Jônia estava em guerra contra a Pérsia, desculpa. Atenas foi ajudar essa região, né, que estava sendo atacada. Nisso, então, acabou enviando cerca de 20 navios para poder ajudar a Jônia nessa guerra aí que estava acontecendo. Porém, pessoal, né, acho que ninguém ia gostar assim, né, você tá numa guerra, quando vem um reforço para poder te ajudar, e nisso esse reforço envia 20 navios, né, para poder acabar com seus soldados. E com isso, o rei da Pérsia nessa época, né, o rei Dário I, ele, em resposta a essa ajuda aí de Atenas, a Jônia, né, ele vai contra-atacar. E o que ele vai fazer? Ele vai, junto com os seus soldados, invadir a capital de Atenas, né, chamada Ática.
E aí, pessoal, a gente vê essa confusão que é instaurada, né? Atenas só queria ajudar a Jônia, que estava em guerra contra a Pérsia. Nisso de querer ajudar, acabou enviando 20 navios. Nesses 20 navios, provavelmente acabou com parte dos soldados da Pérsia. Em resposta, por motivos óbvios, porque você está sendo atacado, o rei da Pérsia vai e invade a capital de Atenas para poder dar essa resposta. Falar tipo assim, olha, não quero você ajudando esse pessoal aí na guerra, né? E aí, pessoal, houve esse ataque à capital de Atenas, né, pelos persas. E nisso, no ano de 490 a.C., o exército de Atenas vai derrotar o exército persa. Então, assim, Atenas não tinha nada a ver com isso, acabou entrando na guerra para poder ajudar, foi invadida e no fim ainda conseguiu vencer, né? Derrotou o exército. Com isso foi passando o tempo, 10 anos depois, o filho do Dário, né, o chamado Xerxes, inclusive ele é uma figura que sempre aparece nos filmes, eu tenho quase certeza que ele aparece no filme 300. E nisso, o Xerxes, que é o filho do Dário, para poder dar uma resposta para Atenas, né, que venceu esse combate, vai enviar cerca de 250 mil soldados e mais de 500 navios para poder tentar derrubar Atenas, né, e principalmente a Grécia de um modo geral. E aí, pessoal, imagina o que não aconteceu na época, né? Com essa quantidade de soldado, de navio para poder atacar. Então, nisso virou uma guerra imensa. Os persas chegaram com muitos soldados e muitos navios. Atenas e outras cidades-estados da Grécia não iam ter condição de vencer essa guerra, né? Contra muito soldado. Era uma guerra que era completamente gigantesca, assim. Então, o que Atenas resolveu fazer para poder vencer essa guerra? Atenas se juntou com outras cidades-estados da Grécia para poder se unificar, para poder se juntarem, a fim de vencer os persas nessa guerra, né? Então, com isso, né, com essa ameaça aí que veio dos persas, muitas cidades-estados da Grécia se uniram para poder defender a Grécia de um modo geral, né? E não ser derrotada aí, pelos persas. E aí, pessoal, só um parênteses muito importante aqui. Essa união entre muitas cidades-estados, né, da Grécia para poder vencer a Pérsia, acabou gerando uma união entre eles, tipo um grupo, né, entre essa cidade-estado. Esse grupo passou a chamar Liga de Delos. Né? A Liga de Delos ela era comandada, né, vamos dizer assim, principalmente por Atenas. Então, Atenas e outras cidades-estado, após essa guerra, para poder derrotar os persas, vão se juntar e criar a Liga de Delos, né? Então, sempre que tinha qualquer ameaça, qualquer combate, essas cidades-estados todas da Liga de Delos se juntavam para poder vencer o inimigo. E após finalizar as guerras médicas ou guerras persas, nisso a Grécia, né, vence. E Atenas vira uma grande sociedade, muito respeitada, vai começar a evoluir, vai atingir o seu auge, o seu apogeu após essa guerra. Então, Atenas vai passar a ficar muito poderosa, né? E aí, pessoal, é nesse momento que a gente fala que Atenas, após vencer as guerras médicas junto com a Liga de Delos, vai chegar no seu auge, né? No máximo de tudo, da política, da cultura e principalmente da democracia. E é aí que é um momento, né, que a gente fala que Atenas passa a viver de fato a democracia, chamada democracia direta. Né? Na democracia direta, a gente acredita, né, que os atenienses, nesse período, todos os cidadãos tinham direito de votar. Todos os cidadãos, né, eles tinham direito de ser representantes, de ser eleito, de criar uma lei.
Então, não tinha como a gente tem, por exemplo, hoje em dia, que nós votamos para poder eleger alguém que vai nos representar. Em Atenas, não. Contanto que você fosse um cidadão, né, lembrando, homens maiores de 18 anos, nascidos em Atenas, com pais atenienses, todos os cidadãos, eles tinham a mesma voz, o mesmo direito, eles poderiam se representar, votar em leis. Então era literalmente, pessoal, toda a sociedade, né, todos os cidadãos de Atenas participavam e decidiam tudo. Tinha, por exemplo, alguma decisão para poder tomar em relação a alguma guerra, todo mundo que era considerado cidadão tinha o direito de dar a sua opinião naquilo. Tinha alguma mudança política para poder fazer? Todos os cidadãos também tinham direito de tomar as decisões. Então, por isso que a gente fala que é uma democracia direta, porque literalmente todas as pessoas têm os direitos de voto, de expressar a sua opinião. E com isso, a democracia ateniense, ela passa a crescer cada vez mais, né? Então, durante o período clássico, nesse auge de Atenas, as leis eram feitas pelos próprios cidadãos e não por representantes eleitos, por isso que é direto. E não tinha eleições para legisladores, soldados, juízes, tudo. Não, eram as pessoas que decidiam, que se candidatavam, faziam o que quisessem, né? Então, essa democracia que literalmente é a população que decide, que manda. E aí, pessoal, como que acontecia essa forma política aí, né, que acontece com a democracia direta? Tinha algumas coisas. Por exemplo, tinham reuniões públicas que aconteciam em Atenas, nas praças, né, nas chamadas ágoras. Toda vez que aparecer o nome ágora, vocês vão lembrar que é o nome que a gente dá às praças. E eram nessas ágoras que aconteciam essas grandes reuniões públicas em que todas as pessoas davam a sua opinião, discutiam assuntos, falavam e decidiam, né, sobre as guerras, sobre os tratados de paz, se ia continuar ou não, sobre como que ia administrar, né, o dinheiro para essa cidade-estado. Então as pessoas literalmente iam para a praça, para as ágoras, e nisso discutiam, né, e votavam e faziam tudo, enfim. É o povo que decide, é a população que faz tudo, né? População, os cidadãos. Isso que é a democracia direta. E aí, pessoal, só um parênteses no meio disso tudo, né? Mesmo sendo uma democracia direta, que todos os cidadãos têm direito de expressar, de dar sua opinião, de votar, de decidir, mas ainda assim é importante a gente ponderar que aquela aristocracia lá do início ainda tinha maior voz, né? Ainda era mais ouvida, né? Mais aceita durante esse período, mesmo que de forma indireta, né? Porque as pessoas viviam em uma democracia, mas os eupátridas, né? Os chamados aristocratas, de certa forma ainda comandava ali, né? A política na época. E aí, gente, tem uma coisa que é muito interessante, um exemplo para a gente poder ver como que organizava a política nessa época, que é o chamado Conselho de 500, ou Bulé, né? Bulé é o nome que a gente pode dar. O Bulé era um conselho que reunia 500 homens com mais de 30 anos para poder discutir os projetos de lei, discutir as decisões que tinha que tomar e tudo mais, discutir sobre qualquer coisa, antes de ir para assembleias, antes de ir para essas praças públicas. Então, pessoal, muito importante agora, antes de qualquer lei, de qualquer projeto, de qualquer decisão, ir para as praças, né, para as assembleias, para as pessoas discutirem na ágora, né, nas praças, antes de chegar lá, tinha esse conselho formado por 500 homens, né, que também é chamado de bulé, que eles meio que pré-decidiam. Então, assim, todo mundo pode discutir, pode dar sua opinião na praça.
né, nas assembleias. Só que antes vai ter 500 pessoas, 500 homens com mais de 30 anos que vão meio que pré-definir que assuntos que vão para a praça para vocês discutirem, que assuntos que não vão, né? Então era dessa forma. Então era meio que uma pré-decisão antes de levar pro povo discutir de fato. E durante esse período, chamado de período clássico, em Atenas, nós tivemos um importante político, né, também chamado de legislador, que é o Péricles. O Péricles, ele ficou governando Atenas, né, mais ou menos ali entre 495 a 429 a.C. E ele, pessoal, foi um dos principais políticos dessa região na época, por quê? Como vocês já entenderam, o período clássico é o período assim que Atenas está no seu auge, que acontece tudo, né? Período de maior visibilidade ali na região, né? Que mais trouxe ganhos, né? Tanto para a população, o que mais a gente tem de arte, de cultura, de filosofia, de política, de tudo mais. Isso tudo aconteceu também graças a esse político muito famoso aí que é o Péricles. Porque durante o período clássico já estava acontecendo tudo isso, a democracia já tinha sido instaurada, toda a população, né, ou todos os cidadãos de Atenas participavam da política, e participando mais da política, eles também começavam a filosofar mais, começavam a escrever mais sobre o que eles queriam, sobre a política, as formas de viver e tudo isso. Então foi um período de muito movimento. E esse político que estava no poder durante esse momento, que é o Péricles, ele foi muito importante porque ele financiou, né, muitas das artes, da cultura, da política e tudo mais. Ele foi um dos principais incentivadores e apoiadores. Então foi durante o período que Péricles estava no poder que ele promoveu as artes, a cultura, a religião, a política, as ciências, a filosofia, tudo isso. Né? Então, foi um período em Atenas que foi tão glorioso, tão grandioso, que ficou conhecido como século de Péricles. Por que o século de Péricles? Porque foi durante esse século que o Péricles mais promoveu tudo assim de grandioso que a gente conhece em Atenas. Então, essas grandes... por exemplo, esses grandes monumentos, né, como o próprio Panteão, que tinham na época grandes esculturas, a arquitetura que a gente conhece de Atenas, tudo isso foi graças também a este político famoso durante esse momento. Então, pessoal, toda vez que aparecer período clássico, vocês vão lembrar primeiramente da democracia, que é quando a democracia chega no seu auge, que todas as pessoas participam nas assembleias, nas praças, que também são chamadas de agro. E também foi o momento que mais teve arte, arquitetura e tudo mais. Né? Até para poder facilitar, para poder visualizar, eu vou enviar um videozinho extra para vocês que vem falando um pouco sobre essa parte, porque também dá para poder a gente trabalhar com as imagens e ver melhor sobre isso, né? Então, é isso, gente. Assim eu finalizo essa parte do período clássico. O que eu quero que vocês compreendam daqui é o seguinte. A Grécia Antiga, que é esse período extenso, gigantesco da nossa história, vai chegando ao final, né? Agora, a gente vai ver a parte finalzinha dela na nossa próxima aula. E ela é muito grande porque a gente começou a ver como que ela é dividida em vários períodos. Primeiramente, nós vimos o período pré-homérico, que é quando a Grécia é formada. Depois o período homérico, que é quando surgem os gêneros, tem os paterfamília, as pessoas ainda vivem em áreas muito rurais. Depois vem o período arcaico, que é esse período de transição, né, das pessoas que antes moravam nas áreas rurais e vão aos poucos ocupando os centros urbanos. Durante o período arcaico é quando cada vez mais vai chegar mais pessoas para um mesmo lugar e vai formar as conhecidas cidades-estado, também chamadas de polis. As principais são Atenas e Esparta. E aí a gente vem nesse momento que aos poucos a democracia vai sendo instaurada
em Atenas, né? A gente viu lá desde dos tiranos, o Código de Drácon, tudo isso que aos poucos foi fazendo esse processo acontecer. Depois de todo esse processo aí do passado, finalmente a democracia chega no seu auge, junto com Atenas, que acontece durante o período clássico. Isso tudo só acontece porque teve um grande político na época, que era o Péricles, que muito incentivou e apoiou a população a participar da política, por exemplo. Os cidadãos nessa época, eles recebiam salários, eles eram remunerados para poder ir nas praças, né, nas ágoras, discutirem política na Assembleia. Então foi por isso que a gente fala que Atenas ela é tão conhecida por conta da política também, porque as pessoas recebiam por isso, gostavam de falar sobre isso, por isso que vieram vários filósofos. Então, com isso, a gente fecha o período clássico, que é o momento de maior apogeu aí de Atenas durante a Grécia Antiga. Ok, pessoal? Então, assim, a gente finaliza a nossa aula compreendendo que Atenas ela chegou assim, no seu auge, após reerguer, né? Depois de tudo que perdeu lá no início com as guerras médicas, foi se reerguendo aos poucos, foi valorizando a sua cultura, sua arte, sua arquitetura, política, até chegar no apogeu, nos anos de ouro. E assim a gente finaliza esse trecho para na próxima aula a gente poder ver sobre a Guerra do Peloponeso e ver o último período aí de Atenas e da Grécia Antiga, que é o período helenístico, para a gente finalmente entrar em Roma e finalizar esse período tão grande aí na nossa história, que é o chamado período antigo, ou Idade Antiga, né? Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, obrigada para quem acompanhou até aqui. Peço desculpa pela demora. Foi um pouquinho difícil, assim, de conseguir gravar e lidar com a tecnologia. Mas espero que vocês assistam, que gostem. Qualquer coisa, podem falar comigo que eu tô aí. Ok? Um abraço em todo mundo e até mais. Pessoal, então, para poder finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar brevemente sobre a correção dos nossos exercícios de fixação que eu deixei para vocês. Então, vocês, por favor, vão acompanhando comigo, que aí eu vou falando a correção para vocês, ok? Então, pessoal, vamos começar pela questão número 1, né? Tô acompanhando aqui pelo formulário de vocês. E na questão número 1 fala o seguinte: a cidade-estado foram a principal forma de organização política da civilização grega na antiguidade. Indique a alternativa que apresenta o período histórico da Grécia Antiga em que surgiram as cidade-estado, as chamadas polis também. Então, gente, aqui tá trazendo diversos períodos da Grécia Antiga, assim como nós já estudamos, né? Então, voltando cada um deles ali para a gente poder relembrar. O primeiro período é o chamado período pré-homérico, que é o momento que a Grécia ela surgiu, ela foi formada, vieram os diversos povos diferentes para um único lugar e assim surgiu a Grécia, né? Então, quando a Grécia surgiu, não tinha nada, nenhuma forma de organização. Após o período pré-homérico, vem o período homérico, que é aquele momento que tem o chamado gênus, que eram aquelas pequenas células, tipo fazendas, que moravam as pessoas. Então era muito afastado, era que nem eu falei com vocês, eram tipo os feudos, né? Então tinha um geno aqui, outro aqui, e cada um desse geno, o responsável era o chamados pater-família. Então nesse período ainda era muito rural, não tinha nenhuma organização de cidade, nem nada do tipo. Após o período homérico, aí vem um período super importante, que é o período arcaico. O período arcaico é o que a gente chama de transição entre aquelas formas antigas que as pessoas moravam na Grécia para as futuras formas das pessoas morarem, que são a chamada cidade-estado. Então, no período arcaico é quando surgem as cidades-estados ou polis em Atenas, tendo as principais, na Grécia, tendo as principais delas Atenas e Esparta.
Então, a resposta correta da questão 1 é a letra A, período arcaico, porque é no período arcaico que surgem as chamadas cidade-estado. Vamos para a questão 2. Está falando o seguinte: as afirmativas a seguir estão relacionadas com os povos gregos da antiguidade. Então, vamos ler e ver quais que estão corretas. 1. Os atenienses criaram a democracia como forma de governo. Certo. Dessa prática política estavam excluídos de participação as mulheres, os bárbaros, que eram estrangeiros, e os escravos. Essa afirmação está correta. 2. O chamado Código de Drácon foi um conjunto de leis que favorecia os eupátridas. Não, né, pessoal? O Código de Drácon, quando surgiu, né, pelo legislador, o político, chamado Drácon, ele foi uma tentativa de trazer um caderno, né, um conjunto de leis para que toda a população, para que todas as pessoas pudessem conhecer as leis e os seus direitos. Então, nisso não ia favorecer os eupátridas, que eram as pessoas mais ricas, né? Pelo contrário, acabou enfraquecendo os eupátridas, porque as pessoas começaram a saber dos seus direitos e começaram a reivindicar mais, né? Então, já vamos separar aí. A terceira. A cidade de Esparta tinha uma estrutura social rígida e dividia-se em esparciatas, a classe privilegiada, os periecos, que eram gregos livres que se dedicavam ao comércio, e os ilotas, que eram os bárbaros escravos por dívidas ou por guerras. Está correta a 3, porque a gente está falando de como a sociedade em Esparta se dividia, né? As estruturas, que eram os esparciatas, os mais ricos, né? Que comandavam o exército e a política. Depois vinham os periecos, que eram os nascidos na Grécia, porém não em Esparta. E, por fim, os ilotas, que eram aqueles que não eram nascidos nem em Esparta. Então, a 3 está correta. E, por fim, a número 4, que fala: Esparta está localizada na Península de Delos e Atenas no Peloponeso. Essa informação, pessoal, está trocada. Esparta, que está localizada na Península do Peloponeso, e Atenas na de Delos. Até que futuramente, como a gente vai ver, vai acontecer a Guerra do Peloponeso. E ela vai ser dividida entre duas ligas. A Liga de Delos, que é comandada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que é comandada por Esparta. Esse nome do Peloponeso faz uma referência a essa região, a esse local que Esparta estava localizado. Portanto, pessoal, a alternativa certa da número 2 é a letra A. As afirmativas que estão corretas é a número 1 e a 3. Então, 2A. Vamos para a 3. Quais desses povos indo-europeus não fizeram parte da formação do povo grego durante o período pré-homérico, quando a Grécia surgiu? Nós temos lá os eólios, os jônios, os dórios e, por fim, os hebreus. Foi uma pegadinha aí que eu coloquei, porque os hebreus é um nome muito comum, né, pra gente, que muito aparece. Todavia, os hebreus não foram povos responsáveis pela formação da Grécia. Então, a 3, a resposta que a gente marca é a letra D. Vamos seguir agora para a questão número 4. Sobre a escravidão na Grécia Antiga, é correto afirmar que 1. A mão de obra escrava era a base da economia grega, e o critério adotado para determinar quem seria escravizado era o racial. Importante circular aí, porque é aí que a gente consegue ver, né? Os escravos eram provenientes da África ou da Ásia. Então, pessoal, como que uma palavra acaba mudando tudo, né? O critério de escravidão durante a Grécia Antiga, no que a gente chama de escravidão antiga, não era o racial. Era o fato da pessoa ser estrangeira, né, ou bárbara, ou não, né? Então,
esse critério racial foi algo que foi da escravidão moderna, muito tempo depois. Então, se ao invés de racial tivesse a palavrinha estrangeira, aí ia estar certo, né? Então, o número 1 está errada. Vamos para a próxima afirmação. A escravidão antiga, assim como a moderna, movimentou o comércio de escravos, gerando durante o século XIV o tráfico negreiro. Errado, pessoal, né? Essa comparação não tem como a gente fazer porque a escravidão antiga na Grécia, ela não movimentou nenhum comércio, não tinha comércio de escravos. Isso foi com a escravidão moderna que passou a acontecer. Então, a 2 também está errada. 3. Os escravos em Esparta eram chamados de ilotas, pertenciam ao Estado e trabalhavam para os esparciatas, que era essa minoria que participava das decisões políticas e administrativas e se dedicavam única e exclusivamente à política e à guerra. Correto, pessoal. Os ilotas eram os escravos por dívida ou por guerra da região de Esparta, né? E por fim, a 4 que está falando o seguinte: em Atenas, os escravos, assim como os metecos e as mulheres, não eram considerados cidadãos. Correto também, né? Relembrando aqui, quem era considerado cidadão eram os homens maiores de 18 anos, nascidos em Esparta, nascidos em Atenas, com pais atenienses também. Quem não fazia parte desse grupo estava fora. Portanto, de todas as afirmativas, as que estão corretas é a 3 e a 4. Portanto, a resposta correta da número 4 é a letra C. Na número 5, está falando o seguinte: qual característica não pertence ao período homérico? Letra A, gênos, que eram pequenas células ou pedaços de terra onde cada grupo familiar habitava, fazia parte do período homérico, sim. B, paterfamílias, que eram os chefes dos gêneros, exerciam poder político, religioso, judiciário, correto, também fazia parte do período homérico. C, os aedos, que eram os poetas responsáveis por manter a tradição oral, contavam histórias que ouviam durante as viagens. Correto também. Então, qual que sobra? As cidades-estados, que está falando que formaram a partir dos gêneros e foram as primeiras organizações gregas, né? Que as principais que nós temos são Esparta e Atenas, né? Como estava lá na questão número 1, as cidades-estados não surgiram durante o período homérico, surgiram num período posterior, que é o chamado período arcaico, que surgem as cidades-estado. Portanto, a resposta certa da número 5 é a letra D. E por fim, uma questão aberta que vinha trazendo aqui, que pede para poder falar o seguinte: considerando a educação em Esparta, defina o agogê e o criptói. Isso tá até lá nos nossos slides, pessoal. Eu acho que é bem resumido assim, né? E bem objetivo. O agogê é o período de educação, é a escola dos espartanos, que eles passavam lá desde os 7 anos, quando eram retirados da sua família, e ficavam até completar os 18 anos. Então, esse período de estudo, né, de escola, que o espartano vai se formar para poder se transformar num futuro grande guerreiro, para poder ir para as guerras, né? Então, o agogê é esse período de educação dos espartanos. E o criptói? Então, após passar, né, a infância e adolescência na escola, sendo educado, o espartano ele tem que passar por uma prova final. E essa prova final era o criptói, que era o seguinte: todo espartano precisaria invadir uma vila dos ilotas, dos escravos, e saquear, roubar o maior número de coisas possíveis, matar o maior número de ilotas. Por isso que a gente fala que é a matança dos ilotas também. Porque essa prova final, para poder bater o martelo e falar tipo assim, olha, você pegou seu diploma, era participar, né, dessa prova final que era o chamado criptói. Então, pessoal,
Conferindo aqui o nosso gabarito das nossas questões, o nosso gabarito fica o seguinte: questão 1, A, 2, A, 3, D, 4, C, 5, D e a 6, Agogia, Educação, Criptói, prova final. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem escutado até aqui e qualquer coisa estamos aí. Um abraço.